Oficialmente, então, bom dia a todos os participantes que se encontram presencialmente e de forma online. Bom dia à organização do evento, que tanto se dedicou e empenhou também para viabilizar esse grande evento. O nosso núcleo de pesquisa da LOG é IA Educação. Meu nome é Rubem, estarei junto com a Milena acompanhando os trabalhos aí que está presencialmente. Temos a honra de contar, né, com as painelistas, as professoras Mônica Sapucaia, a professora Nina Ranieri. Sabemos como a agenda de vocês, elas são concorridas e disputadas, por isso a gente agradece de uma forma muito especial em nome da LOG, do Núcleo de Pesquisa, né, por participarem deste painel. O nosso painel, deste ano, ele vai tratar sobre governança de sistema de IA na educação. Então, para organizar os trabalhos, eu sugiro que sejam, então, conforme já falei previamente, sejam apresentadas as falas das professoras e, após, ao final, se houverem perguntas, a gente faz essas perguntas e complementa com debates. Então, para iniciar, eu sugiro iniciar pela professora Mônica. A professora Mônica, ela é mestre e doutora em Direito Público e Econômico pela Universidade Mackenzie, professora permanente e coordenadora do Programa de Mestrado Profissional em Direito no IDP, co-líder no Grupo de Pesquisa Mulheres, Renda e Democracia, é presidente da Comissão Bicameral do CNE, responsável pela regulação da utilização da inteligência artificial na educação e conselheira da Câmara de Educação Superior do CNE. A professora Mônica, então, ela vai fazer uma abordagem sobre regulação acadêmica do uso de IA e como o Estado pode interferir nesse processo. Diante disso, eu concedo a palavra para a professora para a sua exposição. Obrigado. Muito obrigada, bom dia a todas e todos, é um prazer estar aqui. Eu pergunto se eu posso compartilhar uma apresentação, se é possível. Com toda certeza, então professora. deixa eu... Fique à vontade. Acho que... Não sei se aparece. Aparece para vocês? Não, né? Ainda não. Agora sim, não? Agora sim. Aparece? Sim. Tá. Bom, então, primeiro, agradecer o convite, né? Explicar que o meu objeto de pesquisa durante mestrado, doutorado, nunca foi tecnologia. Eu pesquisei durante quase 20 anos da minha vida a questão da relação das mulheres e a capacidade econômica e como que o direito interfere ou não nesse processo de autonomia. Mas eu fui fazer uma pesquisa de pós-doutoramento em Granada no ano passado, no ano retrasado, para discutir, o tempo passa, né? Para discutir transição justa, e aí nesse debate a inteligência artificial acabou entrando nesse guarda-chuva que a gente acabou construindo, e por essas questões da vida, quando eu fui nomeada para fazer parte do Conselho Nacional de Educação, eu acabei assumindo a presidência da comissão que pretende, até o final do ano, estamos aí nessa batalha, produzir um parecer e uma normativa que auxilie tanto a educação superior como a educação básica, essa é uma comissão bicameral, a entender como que a utilização da inteligência artificial ela é um instrumento que tem suas vantagens e oportunidades, questões super interessantes no processo de aprendizagem, principalmente de pesquisa, e falando mais do nosso nicho aqui da educação superior, e também os debates dos desafios, principalmente no que tange os desafios de regulação, né, que cada vez mais se pensar em regular o processo científico, né, é sempre muito difícil. Então, a gente está nesse debate. E aí, assim, a primeira coisa que a gente percebeu fazendo essa construção é
que nós temos, em relação à educação superior brasileira, uma realidade muito sui generis, né? Deixa eu ver se eu consigo avançar aqui. Bom, que é muito diferente da maioria dos países, né? Então, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, você tem, sim, uma maioria das instituições sendo instituições de caráter privado. O que a gente está chamando aqui de caráter privado? São instituições que não são geridas pelo poder público. Entretanto, essas instituições, elas são geridas por um conjunto de pessoas e de instituições, mas elas são sem fins lucrativos. Né? Então, ninguém é dono de Harvard, ninguém é dono de Yale, ninguém é dono de Cornell, de Oxford, não tem um dono nessa estrutura, certo? Que é muito diferente da realidade brasileira. Na realidade brasileira, a gente tem aqui um universo da educação superior muito forte no âmbito da iniciativa privada com fins lucrativos. Então, a gente tem um aluno da educação superior no Brasil que ele é um aluno cliente, né? A gente tem instituições privadas que estão na Bolsa de Valores, né? Que tem acionistas. E isso, quando a gente vai pensar nesse processo de regulação, a gente se dá conta de que a gente está trabalhando com um debate que envolve o âmbito da pesquisa, que envolve o âmbito do compromisso acadêmico, mas que também envolve uma questão de custo, uma questão de aumento ou diminuição de valor nesse processo, e isso cria uma dificuldade no diálogo regulatório em relação, principalmente, à utilização, né, do que se chama aí de inteligência artificial, mas de todo esse universo da análise de dados, através de um embate econômico, né? Um embate, né, econômico. E essa característica, essa nossa aba, né, faz com que a gente tenha, né, uma realidade onde você tem 70% das matrículas privadas em cursos à distância atualmente, onde tem uma concentração grande de grupos educacionais com fins lucrativos. Instituições públicas concentram mais de 90% da produção científica e da pós-graduação, mas a graduação está nas universidades privadas com fins lucrativos, e aí você tem uma baixa permanência e uma alta evasão nas instituições privadas com fins lucrativos e uma diferença significativa na qualidade entre públicas e privadas, principalmente no que tange o debate sobre educação à distância. Então, essa realidade brasileira, ela cria um modelo muito distinto do que os outros países estão passando no processo da regulação, da utilização da inteligência artificial e afins na educação superior e na pesquisa, na educação em geral, mas na educação superior, principalmente na pesquisa. Bom, então, nesse panorama, o que a gente entende que você tem aí, tanto de vantagens e desvantagens da utilização da inteligência artificial na educação superior? Então, quais são as vantagens? Você pode ter uma personalização do ensino, uma automação de processo, um acesso ampliado à educação para estudantes de regiões remotas, esse é um debate, né, muito utilizado, o Brasil é um país muito grande, né, e um apoio à pesquisa com análise de grandes volumes de dados. Talvez, aqui, para nós, essa seja uma das questões mais importantes. Agora, por outro lado, você tem uma caixa de Pandora com questões como o debate sobre viés algoritmo, o debate sobre risco de autonomia docente, que é um problema grave, né? Eu brinco que eu vou fazer uma passeata, um movimento, aproveitando, né, esse momento, contra o chamado professor conteudista. Até hoje eu não consegui entender o que seria um professor conteudista, tendo em mim, né, essa ideia de que alguém produz o conteúdo para sua aula, quer dizer, é algo muito desconexo da ideia dessa relação dos professores e dos alunos. E uma redução do papel formativo da universidade. Né? Então, a universidade perde, principalmente, a ideia dessa mescla
de saberes e de pensamentos, isso some nesse processo. Então, quando a gente foi começar a conversa sobre regulação, a primeira coisa que a gente levantou é esse entendimento do risco e das vantagens desse processo de utilização dentro dessa estrutura. E uma questão que tem vindo também muito no debate é a questão referente à corrosão da credibilidade científica, né? Isso é um outro debate que tem trazido o perigo de você perder nesse processo uma confiança dentro do processo de desenvolvimento científico. Então, isso é um debate que tem tomado aí o nosso tempo. E aí, falando sobre a situação brasileira, né, o que a gente percebe? A gente percebe que você tem aí uma possibilidade, uma melhoria de eficiência administrativa e de ampliação de acesso, né? Você tem aí, talvez, também um debate sobre apoio à permanência estudantil, né? Via alertas de evasão, tem essa coisa dos assistentes acadêmicos e corretores automáticos, mas que, para nós, com esse quadro de realidade da educação superior, você cai para um debate sobre uma ausência de regulação pedagógica específica para a inteligência artificial. Então, um dos nossos debates o letramento digital precisa ser uma temática, né? Precisa ser uma disciplina, como se chamava antigamente, né? Um conteúdo curricular obrigatório dentro de toda e qualquer graduação. Porque é muito importante que se entenda o que é essa possibilidade de você trabalhar com uma quantidade muito grande de dados que poderá produzir modelos de informação distintos e processos, né, cada vez mais personificados, mas, por outro lado, desconectados, né? Então, essa questão, por exemplo, da adoção desregulada nas instituições com fins lucrativos, com foco em corte de custos, né? Isso é um problema muito grande, e a substituição de tutoria humana por inteligência artificial nos cursos de AD, que é uma realidade que tem sido combatida, né? E a baixa transparência nos algoritmos e nos sistemas adotados. E aí, essa baixa transparência não tem a ver apenas com não se ofertar a transparência em relação aos dados, mas também não se entender como se observa esses dados, como esses dados podem ser utilizados nesse processo. E aí a gente tem, né, pesquisas da UFMG, da Federal de Santa Catarina, da própria USP, né, falando sobre o risco dessa estrutura, dessa desumanização e dessa desprofissionalização do professor, a falta de formação adequada para o uso ético e a necessidade do envolvimento nosso e, por exemplo, da Ação Nacional de Pós-Graduação nesse processo de regulação, né? E esse processo tem sido construído nessa estrutura. Como que nós estamos atualmente? Imagino que isso também não seja nenhuma novidade para vocês. Então, a gente está com o projeto de lei tramitando, né, o 2338, que vai discutir o marco regulatório, ele, né, baseado no modelo da União Europeia, e ele tem, vamos dizer assim, ele dá à educação o alto risco em relação à aplicação automatizada, avaliação, tutoria, seleção. Mas ele fala muito pouco de educação. Educação não é um tema que corre, né, aí o projeto de lei, né? E você tem aí a obrigação da explicabilidade, supervisão humana, mitigações de viés, mas o lugar da educação no projeto de lei ele é muito restrito. E aí ele oferece aí princípios gerais, caso seja aprovado, mas ele não tem regulação setorial complementar. E é isso que a gente está tentando construir dentro do CNE, para que o MEC possa ofertar à comunidade acadêmica uma estrutura para se pensar nessa ideia. E quais são as propostas, né? As propostas são
governança institucional de inteligência artificial, né? Então, criação de comitês de ética, de governança, elaboração de políticas institucionais, inclusão de cláusulas sobre inteligência artificial nos contratos educacionais, lembrando que nós estamos falando aqui de um número muito grande de pessoas que contratam a educação, né? São os alunos clientes. Bom, a formação de professores, né? Então, a alfabetização digital crítica, ferramentas de inteligência artificial generativas, avaliação ética de algoritmos e design instrucional com inteligência artificial, a reestruturação documental, né, que é a inclusão dessas diretrizes, e avaliação e qualidade. Outra grande questão a ser debatida é a necessidade urgente de financiamento para que as instituições brasileiras, especialmente as instituições públicas, possam produzir e ofertar à comunidade científica estruturas e ferramentas de inteligência artificial nacionais. Isso é outro debate que tem sido cada vez mais levantado. Que vale lembrar que todos essas ferramentas, elas são produtos consumidos, né? Então, esse debate sobre como utilizar esses produtos dentro de uma estrutura científica, né, isso volta. E aí a gente tem, nesse momento, pensado em propor a inclusão de inteligência artificial nas licenciaturas, no primeiro momento, em todas. Professora Mônica? Eu, por exemplo, que sou presidente da comissão, defendo que seja em todas as graduações e não só apenas em licenciatura, né? O debate sobre limites éticos e pedagógicos, então, proibição de substituição total da mediação docente por inteligência artificial, então, tutoria, orientação de TCC, feedback de aprendizagem, avaliação formativa, né? Todos esses debates. Professora Mônica? Professora Mônica? Oi. Desculpa lhe interromper, eu recebi uma solicitação aqui, se fosse possível, só colocar em modo apresentação para ficar melhor no YouTube, para quem está assistindo deixa eu tentar. online. Se for possível. Desculpa lhe interromper, pode continuar. Se eu consigo aqui. Aqui. Acho que foi. Obrigado. Bom, então, esse debate, então, agora, a gente institucionalmente o que pretende se recomendar a criação dos comitês, informar os estudantes e docentes sobre o uso de IA, publicar tecnologias adotadas e seus propósitos, né? Formação docente e currículo, oferecer capacitação permanente sobre inteligência artificial, ética digital e práticas pedagógicas, a documentação e controle, que é muito importante, então você tem que estar com o seu PDI, o seu PPC, o seu PPP atualizado e incluindo esse debate e a proteção de direitos, que é garantir aí a explicabilidade, a não discriminação, o direito à revisão humana de decisões automatizadas e a implementação de políticas de acesso à tecnologia para estudantes e para docentes em vulnerabilidade, lembrando de novo que a gente tem aí um mar de pessoas em instituições privadas, mas que pertencem à classe trabalhadora e que precisam dessa estrutura de apoio na aquisição e na utilização dessas ferramentas. Bom, e aí, os princípios normativos que nós estamos costurando a soberania tecnológica e investimentos nacionais, como eu falei, que é priorizar o desenvolvimento de inteligência artificial com empresas nacionais e direcionar os investimentos para fomentar o crescimento tecnológico brasileiro, também garantir que a inteligência artificial utilize bancos de dados nacionais. Esse é outro grande debate do atual, proteger contra viés culturais, assegurando o respeito à identidade cultural e à soberania de dados, né? Em 11 anos, o setor público gastou 23 bilhões com licenças de software, serviços de nuvem e segurança digital em empresas estrangeiras. O mesmo valor equivale à construção de 86 data centers no Brasil, né? Por apenas um ano, até junho de 2025, o gasto com Big Techs foi de 10,36 bilhões, o equivalente dá para custear todas as despesas da UNB, por exemplo, por 4 anos e meio, né? Ou financiar um ano de bolsas CAPES para todos os pós-graduandos do país, né? E a responsabilização e tomada de decisão, né? Que a IA não deve substituir a responsabilidade humana no processo de tomada de decisão, mesmo decisões automatizadas exigem validação e autorização humana para garantir a responsabilidade e evitar a delegação sistêmica dos algoritmos. Bom, e aí a nossa conclusão e as recomendações
o modelo internacional de excelência é ancorado em universidades públicas e privadas sem fins lucrativos, com regulação ética e pedagógica. O nosso desafio é o modelo brasileiro, que é majoritariamente privado, com fins lucrativos, carece de instrumentos regulatórios robustos para assegurar a qualidade de ensino, proteção de dados e direitos de estudantes e valorização docente. E aí o caminho a seguir é a tramitação da PL, mas complementada por diretrizes do CNE no MEC, específicas para o setor educacional, tanto educação básica quanto educação superior. A educação básica tem outras questões, não cabe aqui, mas tem outro debate, e a nossa urgência é que é urgente que a inteligência artificial não seja utilizada como ferramenta de precarização, mas sim como instrumento de inclusão, permanência e inovação com mediação pedagógica e qualificada. Bom, aí aqui as nossas referências. Então, na verdade, esse é o panorama do que nós estamos discutindo nesse momento. A gente tem discutido isso de forma bastante intensa. Amanhã tem outro seminário. A gente tem falado muito com as instituições privadas, com fins lucrativos, na intenção de comprometê-las nesse processo, mas a gente tem muita noção que nós precisamos que a universidade pública seja o pilar do desenvolvimento tecnológico dessas ferramentas de caráter nacional, para que isso se transforme num instrumento de desenvolvimento social, desenvolvimento humano e acadêmico. É isso. Bom, estou à disposição. Obrigada pelo convite e fico aí no aguardo. Muito obrigado, professora Mônica. Agora, de imediato, eu vou passar a palavra à professora Nina. A professora Nina é doutora pela USP, é professora titular de Teoria do Estado, presidente da Comissão de Graduação e coordenadora da Cátedra Unesco de Direito à Educação da Faculdade de Direito da USP. A professora Nina ela vai agora fazer um balanço da Unesco Digital Learning Week. Tens a palavra, professora. Obrigado. Bom dia a todos. Estou muito contente com esse convite. Cumprimento aqui os alunos e os demais presentes, o Rubens, a professora Mônica, e também, à distância, o meu colega Juliano, que tem cada vez mais me acompanhado aí nessa aventura pela inteligência artificial. Como a professora Mônica, eu também o meu contato é muito recente com essa temática toda. Eu sempre trabalhei na área pública, sempre me dediquei ao ensino público superior, e o contato com as novas tecnologias tem sido bastante recente. Eu fiz um balanço pensando na minha vida profissional, na acadêmica e na pessoal. Até agora, já foram 5 grandes mudanças tecnológicas na minha vida. A primeira foi o advento dos computadores pessoais, lá na década de 1970. Depois, a expansão da internet, em 1990. A difusão das mídias sociais no início dos anos 2000. Depois, durante a pandemia, a gente vivenciou e incorporou na nossa vida o dom da ubiquidade, né? A gente pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, também por conta das tecnologias. E, por fim, esse avanço avassalador da inteligência artificial. Mas eu fui toda formada no analógico, então essas mudanças elas são extremamente impactantes do ponto de vista pessoal. Não sei se tanto quanto os impactos que a gente vê hoje na vida de todos, né, de cada um. E esses impactos, eu fiquei muito satisfeita de ouvir a professora Mônica endereçar a fala dela a tantos aspectos, porque a situação é extremamente complexa, né? Quer seja pelo panorama brasileiro, mas eu posso dizer para vocês que essa semana em que eu convivi com pessoas do mundo inteiro que estão tentando fazer a governança da inteligência artificial nos seus respectivos locais, que são muito diversos e heterogêneos, têm os mesmos problemas do ponto de vista de regulação e ética, né? Mas eu penso assim que, em primeiro lugar, esses impactos devem ser vistos
dando um passo atrás na própria temática da educação. Porque se a linguagem e a capacidade crítica era o que nos distinguia dos animais e o que nos fazia humanos, fosse pela cultura, pela transmissão da cultura, que é por via da linguagem, a linguagem oral, isso não somos mais apenas nós que podemos fazer. A linguagem escrita ela é mimetizada por parte dos instrumentos de inteligência artificial, né, aqui que fazem a linguagem generativa. Então, esse é um primeiro grande impacto, né? Nós não somos mais os únicos capazes a operar essa grande habilidade que é a linguagem. Por outro lado, a gente tem um outro grande impacto, que é o impacto na produção do conhecimento, que se nós também fazíamos isso, nós já não fazemos mais. Mas há um outro aspecto. Educação não é neutra, assim como as tecnologias não são neutras, nem a inteligência artificial é neutra. Então, como disse a professora Mônica, ela pode estar plena de vieses, ela tem baixa transparência, tanto essa produção de conhecimento como a própria linguagem que ela opera, a gente é capaz de traçar aonde ela começa e como foi feita, né? E nós temos aí diversos problemas. Um deles é uma homogeneização da cultura, o que pode ocorrer. E uma das tarefas urgentes, e esse foi um grande tema nessa semana na Unesco, no início de setembro, é preservar a diversidade do conhecimento humano, preservar as culturas, preservar valores éticos, democráticos e tudo que acompanha a linguagem humana e a produção do conhecimento nos vários idiomas existentes no planeta Terra, né? O terceiro grande impacto, antes da gente falar propriamente da educação, é o próprio acesso ao conhecimento. A professora Mônica também mencionou isso, é o fato de que 1/3 da humanidade permanece offline. E o fato de que o acesso aos modelos mais avançados de inteligência artificial eles estão restritos a quem tem recursos, possibilidade de assinar toda a tecnologia e a infraestrutura e tem vantagem linguística. Então, a outra grande temática na Semana da Unesco foi a diferença norte-sul e o fato de que, inevitavelmente, nesse momento, as diferenças estão se aprofundando. Isso dominou toda a conferência nesse período, né? E a desigualdade de acesso ela vai concentrar valores, os idiomas e uma certa monocultura, por assim dizer. O objetivo da semana foi, portanto, trazer experiências com muita ênfase nas experiências de regiões menos desenvolvidas, especialmente África, Ásia, em comparação com modelos mais desenvolvidos. Mas é uma diferença abissal, né? Nós aqui na Faculdade de Direito, e o professor Juliano Maranhão está participando disso, criamos um centro de desenvolvimento do ensino jurídico justamente para fazer vamos dizer assim, um primeiro treinamento dos professores, a grande maioria dos quais é tão analógico quanto eu, e tentar também estabelecer algum tipo de regulação para o uso da inteligência aqui na Faculdade de Direito. O quarto tema dominante na Semana Digital da Unesco é o fato de que, do ponto de vista da complexidade que a professora Mônica apresentou,
a grande maioria dos países está na mesma situação. São poucos, a União Europeia fez uma regulação mais avançada para o uso da inteligência artificial no geral, mas do ponto de vista da educação, é como se nós todos vivêssemos essa mesma complexidade, essa mesma perplexidade. No ano passado, na Semana Digital da Unesco, foram estabelecidos e aprovados aqueles parâmetros para o uso da inteligência artificial, mas não se avançou na regulação da educação. Foram muito mais princípios éticos e a necessidade da regulação, como apontou a professora Mônica, e os aspectos que foram apontados, do que propriamente descer a detalhes. Então, é como se todo mundo tivesse na mesma situação, e quem foi no ano passado, eu não fui, e quem foi esse ano, teve percepções diversas. Um grupo entende que não se avançou nada e que nós estamos parados ainda nos grandes princípios, mas não conseguimos fazer nada além disso, no geral. Outro grupo entendeu que, com a presença de tantas pessoas do Hemisfério Sul apresentando as suas experiências, ficou patente essa grande diferença e que é a primeira vez que, num foro global, se apresentam concretamente esses problemas da desigualdade. De forma que tudo isso foi muito rico, né? Mas os avanços, de fato, são muito poucos. Para aqueles que quiserem acessar os documentos, é muito fácil, é só pôr Unesco Digital Learning Week 2025 e lá há uma série de considerações e reflexões produzidas antes. Não há ainda um balanço do que foi apresentado, ainda não está inteiramente disponível, né? Agora, quando o Juliano e o Rubens apresentaram a temática, né? E como eu não sou do ramo, nem estou trabalhando diretamente na regulação, o que me pareceu pertinente para trazer aqui foi ampliar um pouco a discussão a respeito do antes e do depois, né? Se bem que eu acredite que não seja nenhuma novidade para todos nós, né? Mas o papel do professor mudou completamente, a professora Mônica também levantou isso. Agora, eu queria que vocês pensassem um pouco em perspectiva, tanto do ponto de vista da linguagem oral, que é a que o professor vai usar, quanto da linguagem escrita, que é o aluno vai devolver para apresentar o que ele apreendeu, o que ele refletiu durante a sua educação formal. Se a gente pensar, desde a Grécia Antiga, era a mesma. Era um professor que era professor porque tinha conhecimento e experiência que os alunos não tinham. A linguagem oral era utilizada, a linguagem escrita era utilizada. E linguagem escrita vem lá desde as cavernas, né? Desde a pré-história, o homem usa linguagem escrita. Então, hoje, a gente já viu isso quando eu falei genericamente não da educação, nem a linguagem escrita é um privilégio dos seres humanos, e o papel do professor foi completamente posto em xeque. Agora, um aspecto que a professora Mônica falou, especialmente no ensino da graduação, é a grande afluência de matrículas, o grande número de alunos, e nós sabemos que nas universidades públicas em particular, mas isso também ocorre nas universidades privadas, as salas têm muitos alunos. Nós aqui na Faculdade de Direito trabalhamos no primeiro ano com turmas de 120 alunos. Quer dizer, modificar a aula-conferência, a aula-palestra, requer um treinamento do professor que, diante desse grande número de alunos, isso não é só aqui, na França as universidades também têm, as públicas têm salas lotadas, e em outros lugares também. Quer dizer, o que fazer? Como fazer? A Faculdade de Medicina passou, aqui, nossa, da USP, passou a trabalhar com projetos e modificou totalmente o seu currículo, e eu acho que isso é algo que nós teremos que fazer em breve aqui na faculdade.
E isso me leva ao segundo aspecto para a nossa reflexão, do que significa competências, tanto pedagógicas como competências dos alunos e que os alunos têm a desenvolver no ensino superior, né? Quando a gente pensa na história da educação, e eu também não sou pedagoga, eu acabei me envolvendo com tudo isso por conta do trabalho que eu desenvolvi na universidade, muito por acaso, eu fui procuradora da universidade e o tema da educação sempre perpassou a minha atividade profissional, e por causa disso eu fui secretária adjunta de ensino superior aqui no estado de São Paulo, estou na Câmara no Conselho Estadual de Educação, também na Câmara de Ensino Superior, como a professora Mônica, e eu acabei não só convivendo com pedagogos, como me envolvendo nessa temática. E essas competências, especialmente para os alunos, já vêm sendo trabalhadas no ensino médio, mas nós ainda não fizemos isso no ensino superior. Então, falei aqui do Aristóteles, no método socrático, e todas as formas de transmissão de conhecimento desde então, mas que, novamente, repito, se baseavam na capacidade individual de cada um e na sua experiência. É só no século XX que isso, do ponto de vista do ensino formal, vai ser totalmente associado à qualificação profissional, né? Mas hoje, na educação, a competência é quase que como algo feito por um alfaiate para cada um. Cada um tem que desenvolver as suas habilidades. Não se espera mais que os alunos saiam massificados, como era a forma de ensino até então. Um detentor de conhecimento e todos passivamente ouviam aquele detentor do conhecimento falar. Hoje, o que se espera e o que é necessário para fazer frente a todas as mudanças aceleradas que a tecnologia e o mundo contemporâneo impõem é a possibilidade de que os alunos saiam das universidades com competências para enfrentar a mudança, uma mudança acelerada, e serem capazes de sobreviver nesse mundo, repito, de mudanças tão rápidas, né? Então, se antes, especialmente até o advento das tecnologias de comunicação, a gente navegava em mundos conhecidos e o transmissor do conhecimento falava do mundo conhecido, a gente não tem mais isso. É uma mudança rápida e tem que saber interagir com a máquina. E nós não sabemos ainda como fazer isso, né? Essa rapidez, portanto, torna a necessidade da regulação da IA algo também extremamente, eu vou dizer, volúvel, porque ele vai mudar constantemente. Quando você pensa que você entendeu alguma coisa, a tecnologia já está muito adiante. Tem um número cabalístico aí, que é o ano de 2027, onde a inteligência artificial, como nós conhecemos hoje, ela não existirá mais, ela vai estar muito mais avançada. Então, essa aceleração sem controle, uma regulação que deve ser principiológico o suficiente para se manter, mas detalhada também o suficiente para assegurar a qualidade e a primazia do ser humano no ensino formal e na educação em geral, é algo também que nós ainda não temos clareza, né? Se vocês pensarem, os livros didáticos, quando são elaborados, eles demoram para ser elaborados, depois há todo um processo de aprovação daquele livro didático e da sua inclusão dentro dos cursos e programas. O uso do celular também foi feito gradativamente, mas o uso da inteligência artificial ela é imediata, ela está sendo feita e não há regulação suficiente para isso. De forma que, de certa maneira, a integração da IA está sendo feita
como num território livre. Esse foi um ponto extremamente estressado durante essa semana na Unesco. Os alunos estão usando e usando muito de forma sem controle, sem orientação, na maioria das vezes, e de forma muito intensa. Nós não temos noção acerca da precisão do conteúdo, da adequação etária, da pertinência pedagógica e da relevância desse conhecimento que está sendo usado, né? Portanto, essa governança, essa regulação, ela não. Eu estou falando aqui da Faculdade de Direito, estou falando que a gente criou um centro para isso, estou falando que nós estamos preocupados com isso, mas isso é absolutamente insuficiente. Essa regulação tem que ser feita entre governos, entre universidades, entre empresas educacionais e a sociedade civil, né? Nós vamos ter que desenvolver uma série de ferramentas jurídicas e técnicas, sejam auditorias, certificações, mecanismos de accountability, algoritmo, né, para poder ter algum controle do ponto de vista pedagógico e educacional. Eu não estou nem falando aqui de outras questões mais pessoais e que dizem respeito à vida privada de cada um, né? E como também disse a professora Mônica, há uma série de usos que a inteligência artificial ela pode ser muito útil na educação, né? Por exemplo, tarefas básicas técnicas, cálculos, uma pesquisa mais direcionada, apoio à escrita, apoio à tradução, a possibilidade de ser utilizada em grupo, os professores utilizarem para criar, de acordo com determinados textos já previamente selecionados e disponíveis à IA, do ponto de vista de questões, roteiros de aula, uma tutoria personalizada, uma avaliação dinâmica, usar jogos para engajamento e motivação. Eu sempre digo que quando eu comecei a dar aula, que faz muito tempo, era difícil o silêncio na sala, a gente tinha que esperar e ter assim um certo jogo de professor de cursinho para poder captar atenção, especialmente em turmas muito grandes, né? Hoje é um silêncio absoluto, é incômodo, porque está todo mundo no celular, eles conversam todos por celular, os alunos, e também checam o que você está falando o tempo todo, e quando vai fazer pergunta, está sempre pondo em contraste o que obteve de informação com o que você está falando. Então, mudou completamente, né? E eu estou convicta que nós vamos ter que usar a inteligência artificial nas aulas. Reconheço aqui, já desde o início, toda a minha limitação, mas o meu empenho em usar, dando instruções claras, né, especificando o que é para procurar, enfim, fornecer uma série de exemplos, enfim. Mas o nosso objetivo aqui na faculdade, nesse momento, por via desse Centro de Desenvolvimento do Ensino Jurídico, é capacitar os professores e os estudantes para formularem boas perguntas, elaborar bons prompts, insistir nos limites e potenciais dessa tecnologia, sabendo que ela muda constantemente, e refletir, sobretudo, sobre autoria, plágio e direitos autorais. A integridade acadêmica, ela não se altera. Se um aluno usa a inteligência artificial, ele tem que pôr o prompt que ele usou em nota de rodapé. Ele tem que especificar de que maneira esse conhecimento chegou a ele, né? Estou de acordo com a professora Mônica também, que a alfabetização em IA tem que estar em todos os currículos, deve estar, mas a ética na IA também, né? Além da alfabetização. E
E o que eu vi com todas essas incertezas e perplexidades na Unesco foi exatamente isso. A gente tem que traçar um caminho coletivo, trocar experiências, trocar boas experiências e também o que não deu certo, né? Explorar todas as implicações da inteligência artificial para a educação, pensar sobre futuros possíveis, criar plataformas nas quais a gente possa engajar pessoas pelo mundo inteiro e atores diversos, né? Estabelecer padrões de qualidade para as plataformas, elaborar materiais de capacitação para professores, enfim, é uma lista enorme e que podem nos levar a refletir sobre direções futuras e cooperação internacional. Algo que ficou muito claro é que sem cooperação internacional nós não vamos conseguir nada também, porque a ubiquidade e o avanço da internet, da inteligência artificial, impede qualquer ilusão de regulação meramente local, né? Então, a IA na educação não é só uma questão de adaptação, é uma escolha de rumo e que nós vamos ter que definir valores, limites e mecanismos de governança, sem dúvida nenhuma. E nós vamos ter que criar oportunidades para professores, alunos e funcionários, os nossos funcionários das universidades e dos demais níveis de educação, para discutirem juntamente o impacto desse tipo de software nas instituições de ensino. Temos que apresentar orientações claras para os alunos e para os professores, né? Temos que atualizar os nossos métodos de ensino, mas sabendo sempre que a inteligência artificial não pode substituir a criatividade humana e o pensamento crítico. E quando a gente fala do ensino da IA no direito, eu não estou pensando em jurimetria tão somente, ou no uso preditivo de inteligência artificial em análise de decisões judiciais, o que profissionalmente os nossos alunos certamente vão utilizar. A gente tem que pensar também que o direito, dentro das ciências sociais aplicadas, ele se volta a dirimir conflitos. E nós, como advogados, como profissionais do direito, como operadores do direito, quando vamos dirimir conflitos, nós estamos cuidando de pessoas. Nós não estamos apenas usando modelos matemáticos de linguagem. E para cuidar de pessoas, nós temos que atuar como seres humanos, com empatia, procurando minimizar os problemas e os sofrimentos. Imaginem uma separação litigiosa, um algoritmo fazendo a separação litigiosa sem a mediação, o cuidado com os filhos, a tentar chegar a acordos e uma série de outros aspectos que dificilmente um instrumento de inteligência artificial vai ser capaz de fazer como um ser humano faz. Às vezes o ser humano faz muita atrapalhada também, mas a gente tem essa sensibilidade emocional para atuar nesses casos, né? De forma que eu diria que de tudo que eu vi nas últimas semanas e dessa experiência intensa, onde passei por hackathons e por cenários dramáticos, catastróficos e outros nem tanto, é que o futuro não está determinado e que nós não podemos perder a ideia de que os seres humanos estão no comando da tecnologia, que o homem está por trás de tudo, e não perder a capacidade de refletir e ter pensamento crítico. Era isso, professor Rubens. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Nina. Obrigado pelas excelentes contribuições da senhora e da professora Mônica. Então, agora a gente passa para um segundo momento do nosso painel, que é um debate, que é uma conversa, que são questionamentos. E professora Nina, iniciando pela senhora,
a sua exposição, ela tocou num ponto muito importante, né, quando se fala em educação digital, especialmente num primeiro momento dela, né, que é o acesso digital e a infraestrutura, né, aquela diferença norte-sul, onde há muitas desigualdades de acesso, e com base na sua experiência junto à Unesco, o meu questionamento seria se há debates internos, né, de como superar as desigualdades de acesso que existem, né, as desigualdades de infraestrutura digital na educação, porque temos muitas regiões diferentes, de norte a sul, como foi mencionado, diferenças socioeconômicas. Então, é, eu questiono se há esses debates internos na Unesco, o que a senhora pensa a respeito em como superar essas dificuldades, essas desigualdades, nesse cenário. Sim, o debate existe e há alguns documentos já elaborados a respeito desse aspecto. Essa desigualdade, ela não é só, ela se amplia com a tecnologia. Eu diria que as desigualdades elas continuam, de certa maneira, iguais do ponto de vista de educação básica e do ponto de vista de ensino superior, com raras exceções, né? A Unesco ela tem uma visão muito voltada para a África, né? A América do Sul saiu do radar já há algum tempo. E nessa discussão, a preocupação vai desde formação de professores até o acesso. Mas, como disse de forma muito enfática uma representante da África do Sul, que não é dos países, dos estados mais desprovidos, porque os subsaarianos estão em situação muito pior, há escolas que se reúnem embaixo de uma árvore, sem eletricidade, sem qualquer possibilidade de acesso à tecnologia. E esse volume de recursos ele depende de uma série de ajudas, inclusive internacionais. Então, a questão dos desplugados é uma questão, como eu disse, é 1/3 da população mundial, e que vai merecer uma atenção. Mas o fosso da desigualdade, nesse momento, sem dúvida nenhuma, está se ampliando, e isso é notório e está mensurado, né? No que diz respeito ao ensino superior, as universidades privadas estão, inclusive nesses países, estão numa outra situação. O problema diz respeito, sobretudo, à área pública. Há universidades privadas na África do Sul que não apenas produzem um material de pesquisa altamente desenvolvido em tecnologia, e isso é atestado aqui pelos nossos colegas da Poli, USP, como também oferecem para os seus alunos uma série de possibilidades de acesso. Mas isso não é o padrão. O padrão é o dos desplugados, né? Na semana passada, nós tivemos uma outra reunião aqui na Unesco no Brasil, com as cátedras Unesco voltadas à educação. E as cátedras Unesco, elas formam uma rede de pesquisa acadêmica e produção de material acadêmico que se chama Unitwin. Dentro da Unitwin, aqui no Brasil, está sendo criada uma cátedra voltada justamente para fazer pesquisa a respeito dos desplugados. E ela se chama Desplugada mesmo. Então, em breve haverá uma produção de material acadêmico, mas eu não tenho informações de ações, nem mesmo, não tenho, de ONGs, por exemplo, atuando nisso, embora existam diversas, né? Mas eu não teria aqui como discriminar. Mas é uma lástima. Isso nos faz voltar décadas em matéria de acesso. Sim, com certeza. E não adianta, né? Para superar eventuais desigualdades, investimentos públicos
privados e de organizações não governamentais são essenciais também para que se mitigue essas desigualdades, isso em todas as áreas. Um dado importante que todos sabem, mas não custa lembrar: os Estados Unidos se retiraram da Unesco e os Estados Unidos estão sem pagar a ONU, não pagaram esse ano e talvez não paguem o ano que vem. Não é falta de recursos, é uma decisão ideológica, né? E então o que acontece? Isso não apenas impacta esses organismos que atuam, ainda que não de forma suficiente, mas atuam sobre essas desigualdades, mas impacta também uma série de ONGs que recebiam recursos também para fazer frente a esses problemas. Durante o governo Biden, os Estados Unidos pagaram a Unesco e a ONU, mas suspenderam de novo. Então, você entra naquele prédio imenso que parece um navio fantasma, porque ele está vazio. A grande maioria dos funcionários foi dispensado e aqueles que ficaram estão sobrecarregados. Ou seja, dificilmente haverá recursos para fazer frente a essa desigualdade. E lembrando também que as Big Techs são empresas, são poucas, estão concentradas em empresas americanas e que também, desse ponto de vista, não se sabe exatamente o que esperar, né? Sim, com certeza. Então, muito obrigado, professora Nina. Agora eu vou direcionar um questionamento à professora Mônica. Obrigado também, professora Mônica, pela excelente exposição. E com relação à questão da regulação da IA, é uma questão que realmente inquieta a todos nós, né, em todas as áreas, inclusive socioeconômicas. Então, levando em consideração em como o Estado ele pode eventualmente intervir neste processo de regulação acadêmica, na sua visão, quais devem ser, né, ou quais podem ser os limites da intervenção do Estado na governança educacional, assim, em termos de eles deveriam apenas implementar ou adotar diretrizes gerais, ou também mecanismos de fiscalização e sanção na área educacional? O que a professora entende com relação a isso? Eu acho que nós temos uma questão que vai aí fazer uma conversa muito com o que a professora Nina apontou, é que nós estamos ainda titubeando em uma política governamental, nacional, em relação a essas novas tecnologias. Então, acho que tem um problema, né, e aí a professora Nina está falando da situação da Unesco, né? Ontem foi decidido que a ONU, a Assembleia Geral, sai de Nova York e volta para Genebra, né? Então, você tem uma reconfiguração desse diálogo. Então, nós temos agora, me parece que antes do debate específico em relação à educação, em relação à pesquisa, você tem uma necessidade de se optar por uma política governamental em relação às novas tecnologias. Né? Então, acho que esse é um processo como a educação vai ser modulada caminha a partir de uma decisão maior, de como o Estado vai fazer esse debate. Eu acho que tem uma coisa muito interessante sobre essas mudanças, talvez diferente das outras mudanças tecnológicas. Todas as grandes revoluções tecnológicas, sejam elas industriais ou agora não só no âmbito industrial, óbvio que elas têm uma nação, né, e seja a Inglaterra, depois seja os Estados Unidos, que predominaram este processo, mas esse processo ele foi depois absorvido e ressignificado por todas as nações que tinham condições produtivas naquele processo. O que acontece hoje em dia? Isso conversa muito em relação ao debate tecnológico. É que a grande maioria das estruturas de caráter, vamos dizer assim, pulverizado desse debate pertencem ou a empresas privadas americanas
ou a empresas chinesas. Então, nós temos só 2 polos nesse universo. Então, nós temos muito pouco ainda para conseguir construir uma política nacional. O problema, que me parece, qual é o grande, vamos dizer assim, calcanhar de Aquiles na construção de uma normativa, de um controle em relação ao processo científico? É a falta de controle dos mecanismos nesse processo. Então, me parece que tem, assim, nem a ciência não se para, mas nem tudo pode se produzir, né? Não deveríamos ter desenvolvido a bomba atômica, não deveríamos, não deveria ter sido possível. Então, é claro que você precisa construir determinados debates que dali não se vai. O grande problema é que é muito difícil você limitar quando você não tem noção do conjunto de ferramentas, de métodos e de estruturas que fazem esse desenho. Um exemplo, sabe aquele robô que limpa a casa? Tem um robô que você põe, o robô limpa a casa. Aquele robô filma a sua casa. Aquele robô filma a sua casa para poder limpar. Ele tem que saber quais são os cantos, certo? Bom, foi levantado agora um conjunto de imagens das pessoas utilizando o banheiro, tomando banho, trocando de roupa, que esses robôs juntaram e encaminharam para um banco de dados, né? Você imagina que as pessoas elas não têm a menor condição de entender essa relação se isso não for muito bem explicado. Mas, mais do que isso, não deveria ser possível. Isso acontece no processo da construção científica. Então, o que me parece agora? Eu acho que nesse primeiro momento a gente tem que ter aqui uma coisa, 2 caminhos a ser seguido. Primeiro é um compromisso nacional com o financiamento da produção tecnológica de dados do país. E eu sou oriunda da universidade privada. Eu fiz graduação, mestrado, doutorado, eu sou professora, coordenadora. A minha questão não é que a universidade privada não contribui, ela contribui, mas ela é complementar. Então, apesar de você ter... Então, esses países, essas questões, a professora Helena estava dizendo, olha, todo mundo está vivendo esse drama, mas nem todo mundo tem acionista. Então, nem todo mundo tem uma faca no pescoço na entrega desse processo, como nós temos. Então, me parece que aqui a gente precisa regular mais, porque a gente vai estar regulando nessa utilização 2 questões. Então, questões como não é possível ter conteúdo dado e considerado como dado dentro do que dizem as diretrizes nacionais dos cursos por inteligência artificial. Por quê? Porque este processo é um processo de mimeticação, né? É uma mímica daquele processo. Não tem análise nem construção de diálogo nessa estrutura. Né? Pode até parecer que tenha, mas não tem de verdade. Então, para nós, alguns processos mais regulatórios é necessário, como, por exemplo, a proibição do conteúdo, como esse processo de ensinamento do que está por trás. Então, uma autorização de curso precisa estar vinculada a uma capacidade de que esses alunos e alunas entendam esse processo, né, que seria aí essa nossa ideia. Então, eu acho que nós vamos precisar regular de forma um pouco mais direcionada determinadas questões do Brasil, porque a gente vive esta realidade sui generis em relação à universidade. Mas isso só tem sentido se a gente tiver uma produção nacional tecnológica ao mesmo tempo. Caso contrário, o que a gente vai ficar né, limpando gelo, né, secando gelo, né, porque a gente não vai conseguir estruturar. E é isso. Né? A gente faz essas apresentações em 30 segundos. Né? A gente não gasta mais 5 horas. Isso é bom, isso é ótimo. Agora, é uma tecnologia que deveria estar disponível. Né? Não pode ser algo que, para mim, é possível,
né? E para os outros alunos, né, e os professores, não, seja algo... Então, eles vão gastar 4 horas e eu vou gastar 30 segundos. Isso, me parece que só é possível de combater se tiver uma política nacional muito bem estabelecida, até porque não são tecnologias ultra secretas, o que são produtos muito bem elaborados e que têm um valor de mercado, logo um embate entre o mercado e a ciência nesse processo. Então, neste momento, me parece que a gente deveria caminhar por uma regulação um pouco mais direcionada em relação, principalmente à pesquisa e à educação superior, para garantir que a gente consiga construir aí um pano de fundo e construir uma base de pesquisa nacional que nos possibilite entrar nesse mercado. Acho que é isso. Muito obrigado, professora Mônica. E realmente, né, com uma possível regulação de IA tão ampla, né, vai ser um desafio aplicar elas, né, em realidades tão diferentes de norte a sul, né, de ensino público e privado. Então, vai ser mais um desafio aí que a gente vai ter que enfrentar. Bom, eu abro a palavra a demais questionamentos. Agora, a Milena também, se puder fazer questionamentos, e também auditório, se quiser fazer questionamentos. Eu deixo à disposição o microfone. Antes, eu só queria perguntar se alguém do auditório tem alguma pergunta. Então, eu tenho mais um questionamento para as professoras, que acabou ficando na minha cabeça um dado que a professora Mônica trouxe, que foi sobre o investimento do setor público em empresas estrangeiras. E isso traz um questionamento sobre, acho que principalmente a desigualdade no Brasil. Eu entendo que o Brasil acaba observando as aplicações e os métodos internacionais de empresas estrangeiras, e eu fico pensando como que a gente consegue evitar que essa aplicação no Brasil possa, talvez, perpetuar desigualdades, principalmente observando um dado que eu queria passar para vocês, de um estudo de Stanford, que fala que só 37% das escolas públicas urbanas brasileiras têm internet rápida para atividades pedagógicas, 58% dos estudantes do ensino médio público acessam a internet só pelo celular. No Nordeste, apenas 24% das escolas urbanas têm internet de alta velocidade, 45% das escolas públicas rurais não possuem nenhum tipo de acesso à internet e 43% dos professores nunca receberam formação para utilizar a tecnologia digital na educação. Então, como a gente avalia que essas soluções são adequadas, seguras, justas para o contexto brasileiro? Para quem puder responder uma das duas. Então, deixa só fazer aqui uma comparação que eu acho que é importante. Assim, o que está discutindo para a educação superior é diferente do que está discutindo para a educação básica. Isso é um dos nossos problemas regulatórios, né? Porque essa realidade é exatamente inversa. Enquanto a gente tem mais ou menos entre 75% e 80% dos estudantes universitários na educação privada, a gente tem 80% dos estudantes da educação básica na escola pública. Então, essa relação inversa faz com que aqui o mais importante seja política pública direcionada e financiada. Então, e qual política? Porque, assim, o acesso à internet é essencial, mas precisa se pensar o que vai se fazer com essa internet. Acho que são 2 processos, né? Então, que eu, por exemplo, falo muito para os donos de universidade o seguinte: a enorme maioria dos alunos das universidades privadas, principalmente em programas mais baratos, são as mulheres. Né? Que mulheres? As mulheres trabalhadoras, as mulheres mães, as mulheres que muitas vezes utilizam esses modelos EAD no primeiro momento para poder estar em casa com os filhos, né, com um outro trabalho. Bom, e eu sempre digo, é muito mais econômico você construir dentro da sua estrutura física uma brinquedoteca e contratar 3 ou 4 pessoas que possam ficar com as crianças durante o horário da aula, do que você criar todo um sistema tecnológico para fazer isso virtualmente
e não garantir a essas mulheres um apoio efetivo, né, para que elas assistam. Por isso que a evasão beira aos 70%, e das mulheres é ainda maior nesses programas. Então, o que me parece aqui é que você tem duas questões. Em relação à educação básica, a política pública é mais estrutura, e aí isso custa mais dinheiro, e uma diretriz que vá relacionar a professora com a tecnologia. Porque, senão, essa tecnologia virará uma pressão para a professora produzir mais, algo desconexo. Porque se ela tem 500 trabalhos para corrigir, 300 trabalhos para corrigir, é claro que ela vai preferir utilizar um aplicativo desse, onde ela poderá, em meia hora, fazer o que ela demoraria 10 horas para fazer, porque ela está exausta, porque ela ganha muito pouco, porque ela não tem recurso. É claro que, se isso não for feito de forma estruturada, a gente vai ter uma piora na qualidade da entrega e da educação. E aí a gente está falando do processo de alfabetização, do processo da matemática inicial, nós estamos falando da estrutura, das possibilidades da construção do país. Enquanto na educação superior, a gente tem um debate mercadológico, né, que também dialoga com a qualidade, mas aí a gente tem uma relação de pressão com o mercado. Então, me parece que aqui é muita política pública e aqui é um pouco mais de regulação. A gente vai ter esse debate. E aí a gente tem que gastar o nosso orçamento na produção de pesquisa e na produção de tecnologia. Acho que mais ou menos esse modelo ele vai se retroalimentar se ele for feito ao mesmo tempo. Acho que é um pouco isso. Doutora Mônica. Foi ótima essa introdução da Mônica, porque, de fato, é como se a gente vivesse dois mundos diferentes e que a não preparação dos alunos da educação básica vai se refletir lá no ensino superior, certamente, né? E aí, em relação à política pública, você tem problemas internos e externos à própria escola. Falei na África do Sul de escolas embaixo de árvores, o que não é diferente da nossa realidade na Amazônia, em muitos locais, seja inclusive no Pará, que tinha uma situação relativa à educação básica extremamente difícil. Então, essas desigualdades vão se ampliando, né? E dentro do país, há estados que poderão oferecer mais acesso à internet e outros que não poderão. Temos as desigualdades internas, esses números generalizam, mas eles são diferenciados dentro do país, né? Agora, eu concordo inteiramente com o que a professora Mônica disse quando ela se manifestou na pergunta anterior. Nós temos que decidir o que nós queremos, nós temos que decidir qual é a nossa política, nós temos que decidir no que nós vamos investir, mas nós temos que pôr essas crianças e os jovens para frente. A nossa capacitação em tecnologia entre os países da OCDE é baixíssima. E agora a gente tem uma diminuição na formação de engenheiros. Os engenheiros já estão fazendo falta no país todo. Então, esse investimento em pesquisa do que fala a professora Mônica, além de outros, ele começa a ser ameaçado por problemas de estrutura básica na desigualdade. Nós melhoramos muito. Hoje, cerca de 98% das crianças estão matriculadas nos anos fundamentais e com pouca distorção idade-série, mas nós não conseguimos isso no ensino básico. Mas isso nos põe numa situação de atraso muito relevante, ela amplia a situação de atraso. E eu compreendo aí o drama da regulação por parte do Conselho Nacional de Educação em face de objetivos tão diversos, né? Num diminuir essa desigualdade e de outro regular
dentro de uma lógica mercantil privada voltada ao lucro e à distribuição de lucros. Então, é muito complicado mesmo. Agora, esses números são reais, esses números que você traz. E por isso que é a importância da gente conhecer a realidade, fazer pesquisa da realidade para poder definir a política. Se nós não tivermos dados empíricos, nós não definimos a política. Enfim, o panorama, quando a gente começa a aprofundar, ele não é muito amigável. A professora Nina, a professora, ela tocou num ponto, numa palavra muito importante, capacitação, né? Será que os estudantes têm essa capacitação digital, os professores têm essa capacitação, os gestores têm essa capacitação, né? E em cima dessa questão, até nós temos um questionamento do chat do Falbert Sena. Ele cita que a Hannah Arendt, ela dizia que a essência da educação é a natalidade. E aí ele questiona: a nova fronteira tecnológica exigirá uma andragogia, uma pedagogia de adultos? Então, eu coloco esse questionamento para vocês. Acho que está relacionado à questão da própria capacitação, né? Desculpe, eu não entendi a frase. Tem uma palavra que deu uma cortada aqui. O questionamento do Faber Sena. Então, ele cita que a Hannah Arendt, ela dizia que a essência da educação é a natalidade. E aí ele pergunta: a nova fronteira tecnológica da IA, né, exigirá uma andragogia, uma pedagogia de adultos? Esse seria o questionamento. Eu te diria, por experiência pessoal, que não é pedagogia de adultos. Eu vejo os meus netos, os pequenos, de 5 e 8 anos, dominando a tecnologia e também o uso da inteligência artificial com limites. Fazem pergunta e obtêm a resposta também oralmente e estão lá muito satisfeitos, o que eu não fico nada satisfeita, né? Mas vejo o uso constante, não acho que é pedagogia de adulto, não, acho que é uma pedagogia voltada para essa situação. Certo. Temos mais algum questionamento no auditório, Milena? Pode concluir, Rubem, por favor. Certo. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a professora Mônica Sapucaia, a professora Nina Ranieri. Foi um debate extremamente rico, né? Um excelente painel com exposições muito precisas, muito importantes. E eu agradeço mais uma vez a todos os participantes aqui presentes, seja online, seja presencialmente. Agradecer, já te passo a palavra, professora. Agradecer também aos organizadores. Pode falar, professora Mônica. Não, eu só queria dizer o seguinte: nós vamos abrir uma consulta pública. O projeto de regulação vai para a consulta pública. Então, quem tiver interesse, seria muito importante que a gente pudesse escutar a universidade, principalmente vocês que estão há anos pesquisando sobre isso. Se vocês puderem, assim, de alguma forma, contribuir na consulta pública com esse processo de regulação, aí eu queria aqui pedir encarecidamente essa ajuda, porque nós não somos especialistas na área, a gente já fez, né, vários processos, teve audiência, mas a gente agora, o texto está finalizado, a gente vai abrir consulta pública, então a gente gostaria de pedir a colaboração de todo mundo, só isso. Certo, muito obrigado, será um prazer. Temos mais alguma complementação? Posso dar encerramento? Então, eu desejo um ótimo dia a todos vocês, muito obrigado mais uma vez, e encerro aqui os nossos trabalhos.